iniciando novamente nossa aula da Escola Bíblica e a segunda parte, e aí nós vamos fechar a lição chamada Limpando a Visão. Antes de tudo, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie neste dia. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse novo dia. Te peço que o Senhor abençoe, Pai, as famílias que estão nos assistindo, que o Senhor os guarde, os guie. Te peço pelo estudo de hoje, Deus, que seja proveitoso, que possamos entender a Tua Palavra, que possamos abstrair para a nossa vida prática, Deus. Que tudo que estamos aprendendo na escola bíblica, Deus, seja para nossa prática, para o nosso dia a dia, e que o aprendizado desse dia a dia, Deus, venha a honrar e glorificar o Teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, limpando a visão, vamos ao nosso texto bíblico, lá, ainda lembram? Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5, que tem como título Juízo Temerário é Proibido. Estão com a Bíblia aberta aí? Vamos começar? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens no teu a trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Beleza? Então fechamos no texto, vamos relembrar o resumo da lição. Nós temos aqui: antes de emitir qualquer juízo sobre os outros, o cristão deve ter o cuidado de julgar a si mesmo. E aí vamos propriamente à lição. Essa lição, a ideia foi a divisão de 3 pontos, onde Jesus nos dá uma razão clara, objetiva, tentando nos persuadir para não julgarmos ninguém. E o primeiro momento nós vamos falar: para que não sejais julgados, não julgueis, para que não sejais julgados. Segundo, julgando os outros, nos expomos a sermos julgados com o mesmo critério e medida. E terceiro, não somos suficientemente bons para julgarmos quem quer que seja. Beleza? Então vamos lá no primeiro ponto. Não julgueis para que não sejais julgados. 3 tipos de julgamentos de Deus usados na Escritura. Nós temos o julgamento final, nós temos o julgamento para livramento e nós temos o julgamento para os galardões. Então, no julgamento final, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, para a gente entender um pouco sobre essa questão do julgamento final, onde o Senhor Jesus ele vai nos trazendo ao entendimento, ao esclarecimento sobre essa questão de que um dia ele vai voltar, e no retorno dele, ele vai trazer alguns para estarem com ele, e outros vai ser colocado no fogo eterno. Mateus capítulo 25, eu vou fazer essa leitura, acho importante para nos dar um direcionamento. Então o texto diz assim, o 25 eu vou ler do 31 até o final, até o 46. Então o nosso texto diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo
que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me visitastes, achando-me enfermo e preso, e não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixardes de fazer a um esses pequeninos, a mim o deixardes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então aqui claramente o Senhor Jesus está falando sobre a consumação dos tempos, no final de tudo que Deus, que todas as pessoas eles vão estar diante de Deus no trono branco. Então na segunda vinda de Jesus, os seus ele vai separar, como ele colocou as ovelhas, vai colocar à sua direita e diz: venham meus filhos, venham os que me temeram, os que têm fé em mim, os que andam no procedimento que eu ensinei, os que obedecem o meu ide, os que fazem a minha vontade, venham para o reino do Pai Celeste. Mas os que estiverem à esquerda, ele vai dizer: malditos, a vocês cabe o fogo eterno junto com Satanás. Então esse é um julgamento muito sério, um julgamento em que todos nós devemos estar muito atentos sobre tudo isso. Muitas vezes a gente não tem a dimensão do que será esse dia. Lá em Apocalipse diz que o céu, a terra, o mar, todos eles vão estar fugindo da presença do Senhor. E olha que eles não pecaram contra Deus. Quem pecou fomos nós. E eles, não tendo pecado, sendo a criação de Deus, temem esse momento. Dizem que eles vão fugir da presença de Deus. Imagine os que forem rebeldes se rebelarem contra Deus nesse dia. Então vai ser um dia terrível. Então o julgamento, o maior julgamento de todos os tempos, o maior julgamento que pode acontecer nesse mundo, em todas as dimensões, passado, presente e futuro, todas as pessoas vão estar ali diante de Deus, vai ser o julgamento final. E isso pertence a Deus. Então sempre que a gente pensar em julgamento, a gente pensar sobre isso. Quando julgamos alguém, nós devemos considerar: será que nós temos autoridade, capacidade, autonomia suficiente para fazer isso contra alguma pessoa? Nós também temos um outro tipo de julgamento, que é o julgamento para livramento. Lá em Hebreus, está dizendo: Deus disciplina quem ama. Lá em Hebreus 12:6 está falando que Deus, para aperfeiçoamento, para cuidado, para melhoramento do cristão, Deus ele traz os seus para ser disciplinado. Então cada um de nós diz que Deus ele açoita quem ele ama. Então cada um de nós, em algum momento da vida, Deus vai ajustar a rota. Às vezes a gente vai estar saindo pela direita ou pela esquerda, então vai precisar de um ajuste de rota. E esse ajuste de rota é a disciplina de Deus. E essa disciplina é para aperfeiçoamento. Só que é doloroso. Ninguém quer ser disciplinado, ninguém quer receber uma exaltação, ninguém quer ser chamado a responsabilidade, chamado a baila: você errou, é necessário que você mude essa sua postura. Alguém chegar com você, ou a liderança da igreja chegar com você e falar sobre isso. Algumas pessoas entendem como uma afronta, mas a gente tem que entender que sempre Deus ele tem cuidado de nós. E em Jó, lá no final, lá no capítulo 40, Deus ele chama a atenção de Jó também, porque Jó, em determinado momento, ele acabou de alguma forma tentando se justificar diante de Deus e colocando Deus como culpado daquilo que estava acontecendo. E Deus chamou ele a responsabilidade: Jó, você está errado, eu sou Deus, e não tente querer ser mais do que você é. Você é um homem como todos os homens, é um pecador como todos eles. E aqui em Corinto,
em 1 Coríntios está falando sobre aquela questão da ceia do Senhor. Lembra quando todas as vezes que os pastores das igrejas, quando eles vão distribuir a Santa Ceia, muitas vezes eles leem o texto que o homem se examine a si mesmo, para que ele não venha incorrer em grande erro. E ele diz: porque muitos estão morrendo porque eles não examinam a si mesmo. Então a disciplina de Deus, a orientação de Deus é sempre para a gente nos examinar, para a gente olhar para nós e ver como é que está a nossa caminhada, a nossa postura, fazer nossa reflexão. Por isso que na hora da ceia nos levado a orarmos, nós baixamos nossa cabeça, nós oramos, nós fazemos uma introspecção, ver como é que está a nossa vida, e a partir de então nós pedimos perdão de Deus, pedimos que Deus perdoe as nossas faltas, mas com o objetivo não de tomar a ceia, mas com o objetivo de mudar a rota, seguir o caminho que Deus traçou para nós. Então existe esse julgamento e Deus pede para que a gente faça em nós mesmos, ou Ele, através de um servo dele, vem para nos exortar ou para nos disciplinar. E por último tem o julgamento para os galardões. Aqui tem a ideia de recompensa. Fiz uma imagem aqui, é como se aquela parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, Deus dá alguns talentos, Jesus contando, Deus dá alguns talentos para os seus servos, e aí ele dá 10, dá 5, dá 2 e dá 1. E, na verdade dá 5, 2 e 1. E aí, quando ele volta, que o que tinha 5 produziu mais 5 e fez 10, e o que tinha 2 produziu mais 2, fez 4, Deus disse que aquilo eram 10 cidades. Disse: olha, tu vai receber as 10 cidades, tu vai receber a recompensa. Então cabe aos que servem ao Senhor com dignidade, com fidelidade, com amor, com obediência, a recompensa. A Bíblia no Novo Testamento fala muito sobre o galardão, principalmente Jesus fala sobre o galardão. Jesus fala em vários momentos sobre esse assunto. Então Deus, ele é bondoso, e o julgamento de Deus, esse julgamento é bom, o julgamento para ver a quantidade de galardão que nós vamos receber. Legal? Então esses são os 3 julgamentos que acontecem e vai acontecer na vida de todos nós. Um julgamento para juízo final, um julgamento para livramento é necessário, e um julgamento para dar presente, para dar um galardão, para dar as bênçãos que Deus tem mostrado. E em segundo lugar, nós temos aqui julgando os outros, nos expomos a sermos julgados com o mesmo critério e medida. Tem não sei se dá para vocês verem aqui, eu achei essa frase bem interessante, que diz assim: Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser, e Ele é tão justo que você colhe exatamente o que você plantou. É exatamente isso. Quando nós julgamos alguém, nós vamos ser julgados com o mesmo critério e medida que nós julgamos. Aqui tem essas 3 pedras aqui que fala assim: muito cuidado antes de julgar alguém. A pedra que você atira hoje é a mesma que te faz tropeçar amanhã. Eita! Jesus vai muito além do revide humano. Ele fala que Deus usará o mesmo rigor que aplicamos em nosso julgamento. Vamos ler aqui, vamos buscar aqui Romanos 2:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos abrir a palavra de Deus e ver o que esse texto fala. Romanos 2:1. Em Romanos 2:1 o texto diz o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele vem falando da passagem bíblica de Romanos, o livro em que mais está falando sobre doutrina, sobre conhecimento de Deus.
E ele vem falando no capítulo 1 que todos os homens são indesculpáveis, porque Deus se manifestou de várias formas. Se manifestou através da natureza, ele se manifesta através de tudo que existe. A manifestação de Deus, ela existe. E aqui ele está falando para os gentios e para os judeus, os dois querendo se justificar diante de Deus. Gente, nenhum dos dois tem alguma justiça diante de Deus, porque o capítulo 3 vem dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem do perdão de Deus, do temor de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus. Então todos nós somos pecadores diante de Deus. E o texto, ele vem falando que não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem. Então não tem a possibilidade da gente achar que é alguma coisa e olhar para o outro e dizer eu sou alguma coisa e aquele outro fez isso, fez aquilo outro. Então nós sempre, antes de tomarmos qualquer atitude de julgamento, a gente tem que considerar nós mesmos. O texto básico da nossa lição, ele vem falando isso. Olha para ti, será que tu não fazes a mesma coisa que tu condenas? E isso acontece muito. Às vezes, um filósofo chamado Hipócrates, ele fala justamente isso. As coisas que você aponta o erro em alguém é justamente aquilo que você é. Então, às vezes, você não gosta do que você vê. Quando você vê um erro em outra pessoa que te chama muita atenção, que te dá muita raiva, é porque você está vendo você mesmo e você fica muito chateado com isso. Hipócrates tem essa teoria. E é justamente isso mesmo. Quando nós queremos julgar os outros, achando que aquele pecado é escandaloso, que aquele pecado é muito grande, e nós começamos a fazer esse julgamento: o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, o irmão é errado, o irmão isso. Olha para você primeiro, irmão. Olha para você para não cometer um erro gravíssimo, porque nós vimos no slide passado sobre o julgamento final, e nesse julgamento final Deus vai levantar todo o nosso banco de dados e todas as nossas ações, palavras e pensamentos, e lá vai aparecer essa hipocrisia tão grande quando nós julgamos os outros sendo muito piores que eles. Beleza? E aí nós temos esse texto, acho que é o principal. Lucas fala alguma coisa e é isso. Nós temos que ter esse cuidado ao tacarmos pedra em alguém. E por último, hoje a nossa aula vai ser curta. Por último, não somos suficientemente bons para julgarmos quem quer que seja. Não somos suficientemente bons para julgarmos quem quer que seja. Eu coloquei aqui 2 ilustrações. Aqui é um lobo olhando para o espelho e se vendo como uma ovelhinha com areola. Aí está escrito aqui: espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? É uma pretensão, mas acontece. Aqui são 2 irmãos, pais irmãos, o outro pais queridos, mas por trás aqui tem uma lança, uma espada, e essa espada é a espada do Aladim, e o outro tem uma crava cheia de espetos aqui, que é para bater na cabeça do outro. Isso aqui ilustra muito o que acontece muitas vezes entre irmãos. Não deveria acontecer. No céu vai ser ótimo, a gente não vai ter esse tipo de dificuldade, mas aqui na terra, nós como pecadores, se nós não nos vigiarmos diariamente, nós vamos ter essa dificuldade enorme de não perdoar, de julgar, de eu vou perdoar, mas ele está na minha lista, está escrito aqui no meu caderninho, a primeira que ele aprontar eu vou dar em cima e vou cobrar com juros e correções monetárias aquilo que ele me fez. Isso não pode acontecer. Então nós dividimos aqui em 4 aspectos. Quando julgamos, quando criticamos, quando apontamos o cisco e quando condenamos. E aí, quando julgamos, não estamos preocupados com a verdade e com a justiça. Nossa preocupação é outra. E eu gostaria que você abrisse sim a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16. É uma história legal que nos leva a pensar um pouco sobre algumas coisas que acontecem, e a gente sempre deve considerar que cada história
tem que ter uma justificativa, tem que ter dois lados da mesma moeda. Às vezes a gente não para pensar, para considerar aquilo que a pessoa está falando para nós e começa a loucubrar na mente e começa a achar que aquela pessoa é errada. Dê a oportunidade dela se explicar. Então vamos ao texto, 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16, eu vou ler do 5 até o 7. Diz assim: Paulo, o título está dizendo: os projetos de Paulo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Em quem pode ser que convosco, e bem que pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então nós estamos aqui no final de 1 Coríntios, e Paulo ele tem alguns projetos, é o final dessa carta que ele está mandando para os irmãos de Corinto. E ele está dizendo: irmãos, eu pretendo passar um tempo com vocês, eu pretendo ficar um bom tempo aí com vocês. Então Paulo fez planos como cada um de nós faz planos, só que não deu certo, não foi do jeito que ele escreveu, e por conta disso os coríntios começaram a falar muito mal de Paulo, começaram a dizer que Paulo era mentiroso, que Paulo não falava, ele faltava com a verdade, que Paulo era dissimulado, que Paulo não fazia, ele não era líder deles, e que outras pessoas eram líderes, mas Paulo não. Começaram a exigir de Paulo cartas de apresentação. Paulo disse: ei, vocês são a carta, vocês são a minha carta, eu comecei o trabalho aí com vocês, então vocês são fruto do meu trabalho. Mas os coríntios, por conta dessa promessa, eles começaram a colocar Paulo lá embaixo, colocar Paulo, falar coisas pesadas contra Paulo, e Paulo ficou muito triste. A segunda carta de Coríntios é uma carta de tristeza. Paulo escreve em lágrimas essa carta, porque ele realmente se sentiu muito abalado com tudo aquilo que aquela igreja, que deveria honrá-lo, que deveria respeitá-lo, aquela igreja machucou muito o coração de Paulo, mas mesmo assim Paulo amava eles. E aí o desfecho dessa história está assim, parte desse desfecho, 2 Coríntios capítulo 12, só para a gente completar a ideia, passe aí algumas folhas da sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 12, versículos de 11 a 18, 2 Coríntios 12, de 11 a 18. Aí Paulo teve que mostrar suas credenciais. Diz assim: tendo me tornado insensato, assim, ele teve que falar algumas coisas que ele não deveria falar. Paulo era muito reservado, ele ficava muito com relação a ele, experiências que ele tinha tido com Deus, situações que ele tinha tido que era com Deus, era entre ele e Deus, e ele não falava certas coisas, mas os coríntios, eles levaram Paulo como ele diz, se tornar insensato, para falar algumas verdades que eles precisavam ouvir. E aí, tendo me tornado insensato, isto me constrangeste, eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, que ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais e prodígios e poderes miraculosos, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai minha injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim,
Eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei, por intermédio de algum daqueles que eu enviei. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Então o apóstolo Paulo, ele está falando verdades para os coríntios, e uma das coisas assim que mais identifica um falso apóstolo, um falso líder, um falso profeta, é justamente a questão financeira. Paulo disse: eu fui até vocês e não precisei explorar vocês, eu não tirei um centavo de vocês, tudo que eu fiz, ele não diz aqui o texto, mas Paulo, ele era fazedor de tendas. Então quando ele chegou em Corinto, ele foi fazer tendas e foi vender na praça para pregar o evangelho para eles. Então ele se sustentava pela força do trabalho dele. E naquele contexto existia um grupo que tinha chegado falando mal de Paulo, e esse grupo estava reivindicando dinheiro dos coríntios, que os coríntios pagassem a ele, dessem ofertas, dízimos, e além disso estava descredenciando Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo, porque eles que eram apóstolos, e começaram a difamar Paulo, e os coríntios que conheciam Paulo desde o início acabaram por estarem chateados por um acontecimento, um planejamento que não deu certo. E naquele tempo não tinha um WhatsApp para dizer: olha, irmão, não deu para mim hoje falar contigo e tal, houve um problema aqui em casa, houve um problema na viagem. Não era assim, era por cartas, e as cartas levavam muito tempo para poder se chegar no outro local para dizer o que tinha acontecido. E aí, somado a essa questão, mais os falsos apóstolos que chegaram lá, eles descartaram Paulo. E Paulo está dizendo: olha, eu nunca fui pesado para vocês, eu amo o evangelho, eu amo vocês, e por amor de vocês eu estou ensinando que a minha questão não é financeira com vocês, a minha questão é de respeito, é de evangelismo, é de cuidado. Eu sempre vou amar vocês, sempre vou cuidar de vocês. Então às vezes nós não damos a oportunidade das pessoas justificarem aquilo que aconteceu. Logo na nossa mente a gente faz um julgamento, e nesse julgamento a gente condena a pessoa que nem nos decepcionou. Aconteceu algo, então por que não perguntar: irmão, aconteceu alguma coisa que você marcou comigo que viria e não veio? Houve alguma coisa de errado? E o irmão vai dizer, vai se justificar. Pode ser que aconteceu muito comigo. Às vezes você fica chateado, e a pessoa vem, conta a história, vendo o que aconteceu, você fica envergonhado. Então acontece muito, dê essa oportunidade na pessoa ter o cuidado de poder explicar o que aconteceu, porque quando nós estamos atrás da verdade e da justiça, é notório a gente dar essa possibilidade do irmão se justificar. Mas quando nós não estamos, aí nós não estamos preocupados com a verdade, e isso é um julgamento imperfeito. Em segundo lugar, quando criticamos, destruímos a pessoa e não o mal que ela pratica. Dentro da história do apóstolo Paulo, justamente essa questão, os coríntios, eles usaram de muita maldade para com Paulo. E eu queria ler esses dois textos para a gente completar a ideia aqui, que às vezes a gente é muito rápido para criticar, mas para ter a sensibilidade, a sabedoria, a sensatez de verificar o que acontece, aí é diferente. Paulo, ele teve que se constranger mais e falar um pouco mais sobre as suas atividades. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios 11. Rapidão que eu estou chegando lá. 11, 7, de 7 a 13. Diz aqui, Paulo continua a sua defesa. O texto diz assim: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vós fosseis exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus?
despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, me supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Vamos logo lá no 23 e 29, que é o destaque que eu quero fazer aqui. 23, 11 e 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui três vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, e quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Então o apóstolo Paulo, ele foi necessário ele falar para aquela igreja, porque era necessário aquela igreja entender um pouco que é um trabalho sério. Às vezes as igrejas, as pessoas que estão ali querem resultados rápidos. Resultados rápidos, eles podem acontecer sim. Há a possibilidade de se trabalhar como uma empresa, trazer a igreja como uma empresa, fazer com que essa igreja ela seja organizada, tragam atividades, eventos, coisas que as pessoas gostam e começam a deturpar a verdade de Deus. E a verdade vai sendo deixando de lado, a palavra vai sendo deixando de lado, o centro da adoração vai sendo deixado de lado e o centro da adoração começa a se voltar para o homem. Quando isso acontece, é possível encher a igreja, é possível manipular as pessoas psicologicamente através de estudos que levam a pessoa a humanamente fazer o que aquela pessoa que está na frente emitir essa vontade. Existem várias formas de se manipular e se encher uma igreja, mas um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho de base, as coisas não acontecem tão rapidamente, as coisas acontecem bem devagar. E o que o apóstolo está fazendo, ele falou um pouco do que acontece na vida de um missionário, na vida de um líder cristão, de um pastor, né? O pastor está lá orando, jejuando, buscando, ninguém está vendo, está estudando, está se capacitando, está pedindo a orientação de Deus, está buscando a verdade de Deus, está pensando: Deus, o que eu faço no trabalho da igreja, o que eu posso levar para os irmãos para alimentá-los com pasto verdadeiro, não com palha. E tudo isso é um trabalho intenso que ninguém vê. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu sofri naufrágio, eu passei na voragem do mar, eu passei dificuldades, eu passei fome, eu passei assim muito sofrimento para trazer o evangelho para vocês. Eu não queria falar isso, mas vocês estarem me criticando, eu acho que isso é uma falta de respeito. Infelizmente ele teve que falar isso, e infelizmente é necessário se falar, porque as pessoas elas precisam acordar, porque o falso julgamento ela mata uma pessoa, ela machuca, ela traz uma dor intensa. E o apóstolo Paulo, como eu falei no início, estava muito dolorido por conta de tudo que estava acontecendo. Ele teve que abrir o coração dele para a igreja, e isso de uma forma doída, querendo ou não, ele esteve dentro daquela situação também nos ensinando. Nós estamos aprendendo. Então criticar é muito fácil. Interessante quando você não é líder, quando você ainda está sem uma atividade, sem responsabilidade. As pessoas dizem que o líder é como se fosse uma vidraça. Então é muito fácil você estar aqui, pegar uma pedra e jogar na liderança, jogar no pastor.
E é muito fácil, mas quando a questão vira, quando você se torna um líder que você cuida de pessoas, você vai entender que uma crítica maldita, ela acaba com uma pessoa, se ela não estiver alicerçada diante do Senhor, pedindo misericórdia, entendendo todo o contexto, pedindo mesmo que o Senhor tire do coração toda a mágoa, toda a dor, para ela continuar seguindo. Não é fácil, é muito difícil. Então, irmãos, antes de fazer julgamento contra alguém, antes de criticar alguém, veja o legado dela, veja o legado dessa pessoa. Você começa novas pessoas chegaram, ninguém sabia nem de onde era. Falsos apóstolos começaram a chegar lá em Corinto, começaram a atacar o Paulo em Paulo, e a igreja foi junto. Eles não olharam para o legado, quem era aquele cara, o que ele fez. Foi necessário o Paulo relembrar a todos eles quem eu sou, o que eu fiz no meio de vocês. E a gente sempre tem que pensar, não julgueis, não critiqueis, porque com a mesma medida com que você julga e você critica e você machuca alguém, você vai ser machucado. Em terceiro lugar, quando apontamos o cisco no outro, apontamos os ciscos, tentamos esconder a trave que temos. Eu gostaria de ler em Provérbios, toda vez que eu vejo esse texto e eu começo a... Não é uma contenda, Normalmente a gente que é líder, a gente tem reuniões, e nas reuniões a gente tem que emitir algum juízo, uma percepção, aquilo que a gente está vendo na igreja. Nós somos responsáveis. A palavra de Deus diz que nós somos responsáveis por conduzir o rebanho. E todos nós que somos líderes temos uma percepção. E toda vez que, antes de eu falar, me vem esse texto na mente, porque às vezes a gente tem uma percepção e acaba, como o texto lá de Mateus diz, a gente tem que tirar a trave do nosso olho. Olha o que esse texto diz lá em Provérbios 18 e 17, diz assim: o que começa um pleito parece justo, até que vem outro e o examina. Isso é uma questão séria. Às vezes a pessoa, o mágico, ele faz assim, quando ele vai estar atuando, ele traz a atenção da pessoa para aquela ideia que ele está trazendo de mágica aqui. Então todo mundo olha para cá. Mas com essa outra mão que ninguém está atento, ele está fazendo lá o movimento que é para essa mágica parecer real, parecer uma mágica. Então é a mesma coisa que esse texto diz. Às vezes ele leva as pessoas a olhar como no passe de mágica para a mágica que ele está fazendo. Mas aquilo que ele está fazendo para que aquela mágica apareça é totalmente diferente. Aí nos traz uma questão: se for investigar essa mágica, essa pessoa que eu estou dando um exemplo, a fundo, vai ver que ela está fazendo por trás dos bastidores algo muito pior. E é assim que eu entendo. Então aquele que começa uma contenda, cuidado, porque você pode ser muito pior do que o que você está acusando. E quando começa o julgamento vira contra você, vai descobrir que a coisa é muito pior do que está acontecendo. Um exemplo que a gente tem na nossa política hoje é a investigação dos fake news. Tem lá a comissão que está investigando fake news, parece que é a própria autora do fake news. Então é uma coisa louca, mas é isso aí, o provérbio está dizendo isso. E por último, quando condenamos, tomamos o lugar de Deus. É um texto que nós lemos na semana passada, para que a gente não julgue, porque nós não somos nem legislador e nem juiz. Porque se nós formos juiz, nós estamos tomando o lugar de Deus. Nós vamos tomar o lugar de Deus? Não, Claro que não, porque se a gente for, pelo menos pensar numa coisa como essa, nós estamos perdidos. E para concluir, eu gostaria de não somente de falar de julgamento, mas como nós devemos proceder. Já que eu não posso fazer certas coisas, qual é o meu procedimento? Aí eu lembrei de um texto lá em Gálatas, no Gálatas capítulo 6, de 1 a
a 5, tem uma palavra que eu acho que cabe como uma luva. Diz assim o texto: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, vocês que estão vendo a dificuldade do irmão, corrigiu com espírito de brandura, de amor, de respeito, de tranquilidade, de consideração, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, mesmo você tendo corrigindo, cuidando dessa pessoa, nós temos que sempre cuidar de nós também, para que a gente não caia no mesmo erro que nós vimos no irmão. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, cada um se julgue, olha a sua ação, o seu procedimento, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Você para você mesmo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí eu pensei numa imagem que eu já trouxe em algumas aulas. Essa imagem, ela mexe muito comigo, porque aqui uma criança junto com a irmã dela, a irmã dele, e parece que assim que eles estão no meio de um alagamento, de uma enxurrada que aconteceu. Não sei se perderam casa, algo, mas dá aquela ideia de que aconteceu uma tragédia na vida deles. E ele pegou a irmãzinha dele, colocou aqui no colo, e ele vem trazendo, tirando ela do meio dessa tragédia. E aí o texto diz aqui, é como se alguém estivesse perguntando alguma coisa para ele. Ele diz assim, não é pesado, é o meu irmão. Então, pelo irmão, nada é pesado. Para cuidar, para dar o braço para ele, para colocar ele no ombro, para ele botar atrás, segurando e levando, ele não é pesado, porque ele é meu irmão, porque Deus é nosso Pai, e Deus me deu a responsabilidade de cuidar do meu irmão. E aqui embaixo, não sei se dá para ver, que é uma imagem assim um pouco apagada, mas aqui tem um adulto, e aqui tem uma mangueira, e aqui uma torneira. Só que esse homem aqui, ele pegou a torneira, a mangueira, e ele isolou. Não deixa que essa água que tem aqui, que iria saciar a sede dessa pessoa aqui que está com muita dificuldade, ele não deixa que essa água caia. Aí diz assim em Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E a ideia aqui, a explicação dessa mensagem é: se as feridas do teu irmão não lhe causam dor, então a sua doença é mais grave que a dele. Olha só, se as feridas do teu irmão não lhe causam dor, então a sua doença é mais grave que a dele. Cuidado com as pessoas, ser dadivoso, ser carinhoso, ser alguém que tem um olhar de misericórdia. Às vezes a gente tem um olhar de crítica, um olhar de maldade, um olhar de que quer destruir a outra pessoa. Jesus, ele nos ensina para a gente não fazer isso. Se meu irmão está com dificuldade, se ele está passando por alguma dor, se ele está sofrendo, nós não somos juízes. Nós não podemos pegar e massacrar o cara, ele já está todo batido. A nossa função enquanto irmãos é cuidar dele, passar remédio, passar o metiolate, ter aquele cuidado, ter aquela palavra de consolo, aquela palavra de respeito, aquela palavra de autoestima, mostrar quem ele é. Tu és um filho de Deus, é o momento que você está passando, mas isso passa. É sentar com ele, orar, é visitar, é levar um rancho para a casa dele, é saber como é que está a família dele, como é que estão os filhos. É assim que nós devemos ter o cuidado uns com os outros. Se a gente não tem essa sensibilidade, nós estamos doentes. Existe um problema grave conosco, uma doença terrível, é uma doença de pecado. Mas quando nós temos esse olhar amoroso, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que Jesus ele falou no julgamento final, no primeiro texto que nós lemos: vinde benditos do meu Pai, porque eu estive com fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste, era forasteiro e me hospedaste. É isso que Jesus está falando desde o início.
Nós devemos cuidar uns dos outros, nós não devemos julgar, não somos juízes. Se a gente vê uma falta, se a gente vê uma dificuldade, a gente se encosta não para criticar, mas para ajudar. Isso é que é importante, isso é que é viver cristã, viver em comunidade. A igreja de Atos, no início da igreja, a igreja vivia assim, um cuidava dos outros. E a igreja sempre deve viver assim, em comunhão, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, tendo consideração, tendo respeito, tendo amor, tendo carinho. É assim que nós devemos viver, irmãos. Então não julgueis para não sermos julgados, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nos medirão também. Beleza? Que Deus os abençoe, que você tenha uma ótima semana e que as bênçãos do Senhor venham sobre você e sobre a sua família. Amém? Só um detalhe, hoje nós estamos colocando o link da resposta da lição. E aí eu gostaria que vocês continuassem, a fazer essas lições. Na lição 1, na primeira lição que eu coloquei, foi a lição 7, 27 irmãos, eles responderam. Na lição 8, 24 irmãos. Eu gostaria de incentivar, não estou preocupado com crítica, não estou preocupado em dizer que houve um erro, não, o objetivo não é esse, é a gente se ajudar e a gente crescer enquanto irmãos na palavra de Deus. Então a gente vai botar o link da lição 9 para que você responde de coração, isso faz um bem danado para todos nós, não leva 5 minutos, é rapidinho, 2 mensagens no WhatsApp, é o tempo que você gasta para responder essa lição, beleza? Então, olha, eu quero um compromisso comigo, que você vai responder segunda-feira, quando eu abrir a página e eu vou ver o seu nome lá, vou ficar muito feliz. Se eu não ver o seu nome, eu vou orar por você para que você responda, beleza? Então, tchau, que Deus abençoe.